A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso sobre a Igreja da Criança, implantação e estruturação. Nós vamos conversar com você um pouquinho sobre o que é uma Igreja da Criança. Nós vamos dividir o nosso curso em duas aulas, então essa primeira aula você vai compreender o que é uma igreja da criança e na segunda aula a gente vai falar um pouquinho sobre programação e o que é necessário para a implantação de uma igreja da criança. Nós queremos te convidar, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe no final dessa aula o teu comentário, diga se gostou, não gostou dessa aula e o quanto ela te impactou. Eu conheço o trabalho de Igreja da Criança há mais ou menos 10 anos, quando eu fui num treinamento com alguns missionários americanos e eles contaram sobre como funcionava o ministério com criança nos Estados Unidos. E quando eles falaram da Igreja da Criança, aquilo lá mexeu muito no meu coração. Eles contaram o trabalho de evangelização, discipulado que era feito com as crianças e principalmente o objetivo de alcançar as crianças não cristãs. E aquilo lá mexeu muito comigo e no ano de 2016, aqui na cidade de Campinas, São Paulo, nós estruturamos a primeira igreja da criança. Nós começamos a nossa igreja com 23 crianças no primeiro culto. Hoje a igreja da criança ela tem mais de 150 crianças e adolescentes sendo evangelizados e treinados. Nós temos 3 núcleos diferentes fazendo esse trabalho de evangelização e discipulado. Então é muito importante dizer para você que esse trabalho está no coração de Deus e se você tem o desejo que isso vá para a tua cidade, vá para o teu bairro, não desanime, abra o teu coração, deixa Deus te usar e você vai ver Deus fazer coisas grandiosas. Primeira coisa que eu preciso entender sobre a Igreja da Criança, que a Igreja da Criança não é apenas um local. Muitas pessoas pensam que a Igreja da Criança é separar. Então eu tenho o templo, eu alugo um salão, enfeito o salão e só faço um local de culto diferenciado para as crianças. A igreja da criança ela é muito mais do que um local diferenciado para culto. A igreja da criança ela tem como propósito alcançar, evangelizar e discipular crianças. Então ela é um programa de evangelização e discipulado. Então, quando eu falo de igreja da criança, eu preciso pensar num programa de evangelização e discipulado de crianças. Então, o programa de evangelização, eu vou trazer as crianças que ainda não conhecem Jesus para dentro da igreja, eles vão ter consciência que eles são pecadores e precisam de Jesus, e eles vão reconhecer Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E um programa de discipulado, que eles vão ter continuidade aprendendo a crescer e a se desenvolver em Cristo. Então a igreja da criança ela é mais do que um ambiente, então tenha isso em mente, ela é mais do que um ambiente, ela é um programa de evangelização e discipulado de crianças e adolescentes. A igreja da criança, ela traz um diferencial. Qual é o diferencial dela? Ela traz uma programação na linguagem da criança e compreensível à criança. Então, todos os eventos, as programações na igreja da criança é pensando numa linguagem compreensível e de fácil discernimento para as crianças. Então a programação de uma igreja da criança, ela traz uma programação na linguagem da criança. Então o que é uma igreja da criança? Um local com uma programação voltada para crianças, com o objetivo de evangelizar e discipular essas crianças. Então isso é uma igreja da criança. Qual é o objetivo desse trabalho? Pastor, já tem a igreja de adulto, por que montar um projeto chamado Igreja da Criança para as crianças? Quais são os objetivos? Primeiro objetivo, promover a integração total da criança.
Infelizmente, dentro da igreja, a visão que a criança, eu falo que eu não gosto dessa frase, a criança é a igreja do futuro. Isso é uma grande mentira. Por quê, pastor? Porque quando eu penso na criança como a igreja do futuro, eu não vou trabalhar com ela, eu não vou desenvolvê-la, eu vou dizer, olha, quando ela crescer, ela vai ser a igreja do futuro. E infelizmente, muitas crianças, muitos adolescentes não se sentem integrados à igreja. Então, quando eu falo da igreja da criança, o primeiro objetivo é integrar a criança à igreja local. Então, fazer com que a criança compreenda que ela é a igreja, que ela faz parte da igreja e que ela pode ser útil para o reino de Deus e exercer os seus dons e talentos na igreja. Então, o primeiro objetivo de uma igreja da criança é integrar a criança à igreja local. Ela dizer, não, eu faço parte dessa igreja, não é só a igreja do meu pai, não é só a igreja da minha mãe, mas é a minha igreja e eu faço parte dela. Então, o primeiro objetivo de uma igreja de criança é integrar a criança por completo à igreja local. Segundo objetivo importante é promover o crescimento e o desenvolvimento espiritual da criança. Nós precisamos entender que existe duas vidas, a vida física e a vida espiritual. E como a vida física, a vida espiritual é desenvolvida. Então, na igreja da criança, a criança vai aprender a desenvolver a sua vida espiritual. Então, elas vão aprender a prática da oração, elas vão aprender a prática da leitura da palavra de Deus, a prática de servir a Deus com seus dons e talentos, a prática da oração, de intercessão pelas pessoas, realmente ela vai crescer espiritualmente. Então a igreja da criança, na programação diferente de uma igreja normal, tradicional, que a criança vai ali para assistir uma programação infantil, na igreja da criança, a criança tem atuação ativa em toda a programação. Ela não assiste uma programação, ela promove a programação, ela faz parte ativa da programação. Então, a igreja da criança, primeiro, ela integra a criança à igreja local. Segundo, ela promove o crescimento espiritual da criança. Outra coisa importante, ela ajuda a desenvolver dons e talentos. Na igreja da criança, a criança não vai só assistir uma programação, ela vai realmente tomar parte daquela programação. Então, existem igrejas da criança que nós vemos que os músicos que tocam são crianças, que o grupo de louvor é formado pelas crianças, a direção do culto é pelas crianças. Então, dentro da igreja da criança, a criança não vai só assistir a programação, ela realmente vai ser parte de toda aquela programação. E com isso, o que vai acontecer? Ela vai desenvolver seus dons e talentos. Então, ela vai trabalhar no desenvolvimento de dons e talentos. Outra coisa importante da igreja da criança, ela traz uma programação na linguagem da criança. Então, os louvores falam ao coração da criança, a ministração da palavra é de uma maneira compreensiva à criança, a liturgia do culto, a maneira que o culto se desenvolve, favorece a interação, favorece a criança compreender o que está acontecendo. Então, toda a programação da igreja da criança na linguagem infantil para que a criança tenha o melhor discernimento. E por fim, a igreja da criança, ela promove a evangelização de crianças. Então, a visão da igreja da criança não é apenas mais um espaço de culto para as crianças da igreja, mas na igreja da criança vai ser desenvolvido o espírito missionário das crianças e incentivá-la a trazer outras crianças que não frequentam a igreja para estar na igreja da criança e, ao mesmo tempo, evangelizar as crianças de lares não cristãos. Então, o objetivo da evangelização é bem presente quanto à missiologia, as crianças como missionários para alcançar outras crianças para o reino. Então, a igreja da criança, nesse primeiro objetivo, não é apenas um espaço, mas ela tem toda essa preocupação com uma programação, com o envolvimento das crianças e o desenvolvimento de toda essa programação através das crianças. Então, isso é importante. Outra coisa importante são as atividades que haverá na igreja da criança. Pastor, quais são as atividades? Ensino bíblico
na linguagem da criança. Então a palavra de Deus vai ser ensinada, todos os cultos haverá ministração da palavra e com diferencial, numa linguagem adequada para que as crianças compreendam aquela ministração. E outra coisa importante, sejam incentivadas a praticar aquilo que aprenderam. Outra programação, a programação do louvor. Então haverá louvor e adoração nos trabalhos da igreja da criança. O diferencial que o louvor vai ser na linguagem da criança, promovendo a compreensão da criança. Então são louvores, podem ser até os cantados para os adultos, mas momentos realmente que a criança entenda o porquê ela está ali, o que ela está fazendo. Então haverá esses momentos de louvor e adoração na igreja da criança. Outra coisa, haverá atividades interativas. Então, dentro da igreja da criança, a criança faz parte do culto, ela faz parte da programação. Ela não é apenas um espectador que foi ali para assistir uma programação voltada à criança. Então, nós precisamos entender que dentro da igreja da criança, as programações promovem interação. Realmente a criança vai participar daquilo. E outra coisa importante, haverá desenvolvimento de relacionamentos de amizade saudável. Então a igreja da criança, ela tem como objetivo o quê? Desenvolver a amizade das crianças e o seu relacionamento de maneira saudável. Então elas vão aprender a conviver, elas vão aprender a compartilhar, elas vão orar e interceder umas pelas outras e vão fortalecer o vínculo de relacionamento delas dentro da igreja local. Então o mais importante para nós nessa aula é entendermos, igreja da criança não é só um espaço físico, mas é uma programação na linguagem da criança para que ela possa compreender, promovendo essa criança, o crescimento espiritual, o desenvolvimento dos seus dons, o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis das crianças da igreja e o mais importante, o alcance do evangelho às crianças que ainda não conhecem Jesus, evangelizando essas crianças e discipulando essas crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Manda uma mensagem para nós estaremos esclarecendo a sua dúvida. WhatsApp 981 16 8012, nós estamos à disposição para te ajudar. Deus te abençoe, é muito bom ter você como aluno. Qualquer dúvida, nós vamos deixar o contato aqui embaixo. Fique na paz do Senhor. Amém.